Em um ano de tantos erros, desde o começo do ano que a gente vem falando nos erros que a diretoria do Ceará comete, a gente vem alertando para muitos erros que a gente vem identificando, contratações erradas, contratações feitas de forma nebulosa, que o torcedor não engole. Por exemplo, pagamento de 6 milhões e 600 mil reais por um jogador de 22 anos, que ainda é uma promessa, como foi a mesma coisa com a contratação do Castilho, quase 10 milhões de reais. Vem o Saulo Mineiro também com 3 milhões de reais, ou seja, o Ceará gastou em uma semana quase 10 milhões de reais e não reforçou o time com jogadores que são absolutamente aceitos pela torcida. Aqueles caras que chegam, botam a camisa e tem certeza que ele vai agregar ao clube qualidade e vai trazer a possibilidade real de um avanço maior dentro da competição e, quem sabe, o tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, é muito difícil. Separei as entrevistas do Albeci e a entrevista última dada pelo presidente João Paulo Silva para a gente analisar alguns aspectos e a gente entender o porquê de tanto erro no Ceará. Tem hora, gente, que fazer o melhor não é o suficiente. Porque às vezes o melhor que você dá não supre a necessidade. Às vezes o melhor que tu tem, com falta de conhecimento, te revela apenas a tua impotência, a tua incapacidade. E na minha opinião é isso que tem acontecido no Ceará. É isso que tem acontecido em Porangabuçu e por isso estamos tão longe do tão sonhado G4. O Ceará, o máximo que se aproximou do G4 foi o 4º lugar. Nunca chegou perto de entrar. A única chance que teve de dormir à noite no G4, nós perdemos para o CRB, aquele fatídico resultado de 3-1 em casa. Era a história quando eu falava. Eu tenho medo que esse time, na hora que a gente precisa dele jogar bola, de ele entregar um resultado para a gente subir, a gente dê com os burros na água e fique para trás. E foi o que aconteceu. Até hoje, o time não provou que na hora que precisar de apenas um resultado e precisar apenas dele para subir, ele consiga resultado para isso. Até hoje o Ceará não demonstrou confiança, nem a mim, eu tenho certeza, a vocês também não é diferente. Vamos ouvir agora o Albeci. E eu entendo bastante o torcedor alvinegro, até porque eu sou um cara que veio da arquibancada, né? Conheço muita gente das torcidas organizadas, porque já participei dela também, não me furto disso, já participei também antigamente de algumas situações, né? O próprio Gei, presidente da Ceramol, conheço aqui, eu acho que por volta de 20 anos eu já conheço o Gei, tenho contato com o Gei, inclusive hoje tentei falar com o Gei, infelizmente ele não me respondeu, uma pessoa que a gente considera e que a gente tenta falar diretamente porque a gente tem esse tempo de amizade, né? Olha aqui, o presidente da Ceramol não atendeu o diretor de futebol do Ceará. Isso só mostra, Albeci, o quanto você não tem respaldo junto à torcida. Aliás, o Gei, que eu não conheço pessoalmente, mas achei de uma péssima escolha ir ao aeroporto, confrontar o Guto e os jogadores, porque, na minha opinião, a Ceará-Mo, como maior torcida organizada do clube, tem que fazer pressão e cobrar a diretoria, porque o Ceará tem um dono hoje. O Ceará tem um dono, chama-se Robson de Castro e tem um laranja que é presidente chamado João Paulo Silva. E você é aquele cara que entrou na jogada por ser, consequentemente, alguém de confiança do João Paulo, do atual presidente, mas está no cargo errado, meu irmão, você. Você não conhece futebol. E as notícias que dão conta é que você torce Vasco, você é misto. Nem Ceará nato você é. E mesmo que fosse torcedor do Vasco, se você tivesse competência para ser diretor de futebol do Ceará, não é só um curso que vai te dar habilitação para isso. É consequência, é você começar a trabalhar, isso vai te gerar experiência, isso vai te gerar a possibilidade de um dia você assumir o departamento de futebol do Ceará. Hoje não tem capacidade. Hoje eu não acredito que você não faça o seu melhor, não. Eu até acredito que você faça o seu melhor. Acredito que o próprio presidente João Paulo também faz o melhor. Mas o melhor ainda é pouco. O Ceará precisa de muito mais. E o Ceará tem condições para ter muito mais, porque o Ceará tem um bom orçamento.
Não se iluda, nós não temos um bom elenco. Nós temos um elenco medíocre e completamente desequilibrado do ponto de vista técnico e tático. Isso fruto de quê? De contratações absurdas, de valores estratosféricos que vocês gastaram para contratar algum tipo de jogadores, que tem, no mínimo, muita dúvida da qualidade. Os preços são muito altos, são aparentemente superfaturados até, né? É o cara que vale 10, vocês pagam 50. O porquê disso eu não sei. Se é realmente incompetência, se é má fé, eu não sei. Mas fica um alerta para quem sabe, para quem fiscaliza. Por que o Ceará paga tão caro? Por que a folha do Ceará é realmente uma das mais altas da Série B e o time é tão incompetente, tão desequilibrado, tão sem pé, sem cabeça? Mais uma vez, estamos há 2 anos sem lateral direito. Desde que Samuel Xavier saiu do Ceará, o Ceará não acertou mais nenhum lateral. É falta de dinheiro? Segundo os presidentes, não é. Segundo os presidentes, tem dinheiro sim. E por que não contrata um lateral que preste? Só tem uma explicação. Vocês são incompetentes. Porque eu não acredito que no Brasil, que na América do Sul, não tenha um lateral que tenha capacidade de vestir a camisa 2 do Ceará e dizer: "Ei, me dá, é minha, eu sou o dono". Nós temos que ser muito realistas em relação a isso. Vamos terminar aqui o Albeci. Então, a gente tenta contornar as situações da maneira que elas devem ser contornadas. Então, era só essa questão que eu queria deixar claro aqui, porque quando as pessoas procuram a gente atende da maneira que tem que atender. Muitas pessoas têm o meu número, sabem como falar, e a gente está disponível para sentar e conversar e bater o papo a todo momento. Albeci, tu diz que vem da arquibancada. Se tu se colocar hoje no lugar do torcedor, tu vai perceber que tu tá em falta com o torcedor. Tu vai perceber que tu errou. Se tu fizer uma análise, se tu pular o muro, for pro outro lado, o lado da torcida, hoje como torcedor, com certeza você não queria um neófito da diretoria de futebol do Ceará. Com certeza você não queria um diretor que não entendesse nada de futebol como você não entende. Você é um torcedor, um simples torcedor de arquibancada que não entende nada de scout de jogadores, que não sabe contratar e que você entrou num trem, meu irmão, sem o maquinista. Tu era o cara para salvar a máquina, para aprumar a máquina, e tu não sabe pilotar o trem. E tá difícil de você acreditar nisso, porque enquanto você não acredita, o trem tá indo pro brejo. O trem tá indo ponte abaixo. Então vamos lá. Tem que reconhecer, meu irmão, a incompetência. Não é feio, é nobre. Agora veja bem, vocês já gastaram muito e continuam gastando muito. E quem é que presta conta desse dinheiro, dos negócios mal feitos? Esses contratos, como é que estão sendo feitos? Estão sendo contratos de 2, 3 anos. E se o Ceará subir para a Série A, esses jogadores que hoje disputam a Série B e têm qualidade duvidosa, como é que fica a questão da rescisão do contrato desse pessoal? A gente vai ter que ficar com eles também na Série A? Isso não vai onerar o clube? Cara, tudo isso são perguntas que têm que ser feitas. Já que você disse que seu telefone todo mundo tem, eu vou pedir o seu telefone a alguém que possa me dar e eu vou te convidar para uma entrevista. E a gente elucidar esse tipo de assunto. Esclarecer esse tipo de assunto. Numa entrevista educada, pautada na razão, né? Para que você tenha a oportunidade de explicar perguntas que sejam reais, não perguntas, sabe, preparadas e quase respondidas já pelos repórteres que te entrevistam no dia a dia do Ceará. Agora, vamos ouvir a entrevista do presidente do Ceará, do João Paulo Silva. Vamos ouvir o que o João Paulo Silva disse numa entrevista essa semana lá em Porangabuçu. Vamos lá. No sentido de resultados, né, que assim, a gente está aqui trabalhando e eu só vejo um meio para mudar isso, que é o que a gente está fazendo, que é trabalhar. Tá? Mas assim, continuo. Ninguém pode negar isso. Tá? Sei trabalhando o ele tá. potencial que o Ceará tem. Tá? Não é fácil também trazer jogador. Se vocês analisarem, 80% das contratações que nós trouxemos foram jogadores que estavam na Série A. Pronto, primeiro erro deles. Eu sempre ouvi falar que existe jogador de Série A e jogador de Série B. O time que cai para a Série B monta um time de Série B para ser campeão da Série B ou subir na Série B e depois desmonta esse time para fazer um time de Série A. Tem muita diferença nisso. Por isso a minha preocupação. Como é que estão sendo feitos esses contratos? Porque, por exemplo, Barleta até 2028, Saulo até 2023.
Todo jogador que chega no Ceará hoje tem contrato de 2, 3 anos. E tem um bocado de barca furada. A grande maioria aí é barca furada. Se o Ceará subisse esse ano, como é que seria? O Ceará ia ter que manter esse pessoal? Quanto o Ceará ia gastar? Até quando vai o contrato desse pessoal? Como é que tu tá fazendo esse negócio, João Paulo? Essas negociações? Cara, a torcida tem que saber. A torcida precisa saber. Porque às vezes, é o que eu falo, o melhor não é o suficiente. E é nisso que eu tenho problema com vocês, é exatamente nisso. Não é em vocês não trabalhar. Eu acho que vocês trabalham sim. Eu acho até que vocês gastam mais energia do que o necessário com o que é errado. Porque quer errar? Acredito que não. Mas por incompetência. Né? Entendeu? Então, assim, como dizia, o Ceará só vai trazer jogador que está na Série C, na Série D. Né? Então a gente acabou... Luiz Otávio, né, veio da Série muita, C. Juninho Quixadá salvou o Ceará em 2018, veio da D. Esses Depende de quem atletas, contrata, eu o acho que vai contrata. dar uma qualidade maior, sim, ao elenco. E pedir o torcedor, né, na verdade, que apoie, que é fundamental o apoio do torcedor nessa caminhada. Eu entendo o torcedor, eu também sou torcedor, eu não tiro a razão do torcedor em estar chateado. Olha só, ele fala de contratações de Série A, mas vamos lá. Breno, volante do Botafogo, parado há 1 ano. Cirurgia no joelho e cirurgia no pé. Sidney vem da Série B da Espanha. O cara visivelmente gordo, já está no Ceará há mais de 1 mês e sequer estreou. Entrou numa fogueirazinha 5 minutos, lá contra o Guarani de Campinas, não dá para tecer nenhum tipo de comentário sobre isso. Né? Orejuela chegou e foi embora. Saulo Mineiro vem de 7 meses de inatividade após a cirurgia no tornozelo. Tudo isso, gente, são dúvidas. Orejuela chegou, foi embora, como eu falei. Paulo Vitor é o único que está jogando. Né? Paulo Vitor é o único que está jogando. Ou seja, as contratações do Ceará não foram contratações para chegar e entrar e aumentar a qualidade técnica do time. Foi mais para encher folha. Porque agora também o treinador fica numa pressão muito grande, tem que botar esses caras para jogar. Por quê? Porque chegaram, porque foram contratações para ajeitar o que estava errado desde o começo do ano, mas na minha opinião, até o Paulo Vitor, que fez 2 primeiras boas partidas, começou a nivelar por baixo com os outros. E aí fica difícil a gente pensar nisso, pensar em algo que vai dar certo. Tem o Barleta, que também vinha parado no Corinthians, né? Mas vamos esperar essa parte aí, embora eu não acredite que esses caras vão agregar muito. E torço para que isso aconteça. Torço para que Saulo Mineiro entre e dê certo. Aliás, Saulo Mineiro que eu colocaria no lugar do Eric. Porque, pelo amor de Deus, não me inventem o Saulo Mineiro de centroavante. O Saulo Mineiro é o ponta-direita com a perna esquerda. Foi assim que ele deu certo no Ceará. Às vezes que quiseram colocar ele de centroavante, não deu certo. Tá? Vamos concluir aqui. Tá, porque realmente a gente era para estar fazendo muito mais, mas eu sei que também não é falta de compromisso de ninguém, não é falta de vontade, não é falta de apoio, tá? Eu tô aqui, como eu falei, 24 horas para sempre apoiar a todo o staff do Ceará, todos os atletas, comissão, diretoria, né? Então eu acho que o que a gente precisa é disso. Eu também estou precisando de apoio. Pronto. Ele está dizendo que está precisando de apoio. A parte boa que eu achei dessa entrevista dele foi isso. Inclusive, já havia citado. Agora, para ele ter apoio, ele tem que se permitir as pessoas boas e pessoas que entendem de futebol chegar perto dele. Se ele continuar ouvindo Albeci e Juliano, aí a desgraça está feita. Tá, não é fácil. Eu assumi o clube também num momento muito difícil. Você sabia disso. Críticas, mas eu tive coragem. Eu acho que ele não teve coragem, gente. Ele foi colocado aí pelo Robson de Castro. Isso a gente não tem dúvida. E ele falar que assumiu o clube no momento difícil, realmente foi. Mas esse momento difícil, quem criou foi a administração que ele fazia parte, era diretor financeiro dela. Ele não pode se eximir da pressão de ter colocado o Ceará onde o Ceará está hoje, não. O Ceará está na Série B hoje, principalmente porque começou a atrasar salários ano passado em agosto. Férias, 13º, né? E o Ceará adiantando dinheiro em banco, pegando dinheiro emprestado em banco, o Ceará adiantando dinheiro de televisão. O que fizeram com esse dinheiro? Gastaram errado. É muito simples.
Mas vamos deixar ele rolar aí a entrevista. Vamos Eles lá. me perguntaram quem era o melhor presidente da história do Ceará. Eu digo para mim que são todos. Isso é besteira. Porque não é fácil ter coragem de assumir isso aqui. Se critica. Ser presidente do Ceará, Robson e João Paulo, ser presidente do Ceará, João Paulo, é uma honra a qualquer alvinegro. Qualquer alvinegro. Eu queria ser presidente do Ceará. Eu tinha esse sonho. Eu acho que todos os torcedores do Ceará tinham, e muitos têm esse sonho de um dia ser presidente do Ceará. O problema é, tem capacidade administrativa para gerir o Ceará? Porque o Ceará é uma empresa grande, maior do que muitas prefeituras por aí, do Brasil afora. Qual cidade no Brasil hoje tem 2 milhões de habitantes? 3 milhões de habitantes. Então a gente tem que imaginar que está gerindo o negócio para 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. E aí é difícil realmente gerir, porque tem que ter competência. E quando não se tem competência, é o que eu falo. Cerque-se, meu irmão, de quem tem essas competências. Não é o caso que você fez, né? Você se cercou de alguns mosquiteiros ali que não salvaram a tua pele. Pelo contrário, te colocaram no fogo. Estão te colocando no fogo e estão no fogo contigo. Critica muito, se fala muito, mas para sentar nessa cadeira e estar à frente, representando uma nação e ter essa responsabilidade e respeito ao torcedor, você precisa ter coragem. É o mínimo que se espera de um presidente do Ceará. Que saiba o tamanho da cadeira que ele está sentando, da responsabilidade que ele está assumindo. E ter respeito ao torcedor do Ceará, isso não é elogio a se fazer, não. Isso é o mínimo possível que você tem que ter pela torcida do Ceará, uma torcida que banca o Ceará, que apoia uma nação como vocês têm aí por trás de vocês, é o respeito. Isso é o mínimo. Isso não é para ser trazido em coletiva como se fosse uma moeda de troca. Eu dou atenção, eu tenho respeito. Não, isso é obrigação. E vocês podem me falar tudo, menos que eu não tenho essa falta, né? Não tenho o respeito pelo torcedor, porque eu mais do que ninguém, quem me conhece sabe da entrega que eu estou fazendo. Estou dando aqui, buscando fazer o meu melhor, em respeito à instituição e em respeito ao torcedor. Eu acredito que você está tentando fazer o melhor. Eu não tenho dúvida disso, não. Porque eu não acredito que ninguém, sabe, se torne imune ou se torne tão visto, tão na linha de frente, tão vitrine, levando pedra todo dia, como você leva, por gostar de ser, né? Não vou falar aplaudido, não, de ser criticado mesmo, né? Porque são poucas as horas do aplauso. Eu não acredito. Mas eu acredito, João Paulo, que tu tem que fazer uma autoanálise. Mesmo você estando 24 horas disponível ao Ceará, mesmo você fazendo o teu melhor, você tem que analisar que não tem dado certo, cara. E o Ceará é um Titanic. Tu vai deixar o barco afundar e a torcida vai afundar junto com o barco. A torcida vai ser conivente, a torcida vai implodir com o Titanic. Eu não acredito que vão deixar você afundar o barco e vai morrer todo mundo abraçado. Eu já pulei fora do barco. Eu já estou em outro navio. Eu já estou no viés de enxergar outras coisas. Por quê? Porque eu estou há muito tempo dizendo que está tudo errado. Você está contratando errado, você está pagando caro, você está gastando errado. E qual é a tua responsabilidade sobre isso? Qual é a tua responsabilidade? Quando tu sai do Ceará, quem vai te cobrar? As merdas que foram feitas, o dinheiro que foi gasto de forma errada, as contratações erradas. Ou seja, cara, a gente tem que ter responsabilidade. É muita grana na mão de vocês para vocês errarem tanto. Vocês têm que urgente repensar isso aí que está acontecendo. Se vocês querem o bem do Ceará e o bem também de vocês, porque vocês estão na linha de frente, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Então eu acredito muito na energia, eu acredito muito no pensamento positivo. E é isso que eu acho que eu estou precisando como presidente, eu preciso de apoio. Pois é, a energia não está boa, não está positiva, a torcida está muito magoada, está inflamada. Eu acho que o exemplo mais bem dado que a gente pode dar de incompetência da sua diretoria é o Ceará terminar o ano sem lateral direito. Eu acho que isso aí é a maior incompetência, a maior prova de incompetência. Vocês não têm competência de achar no mercado um lateral direito para contratar. Ah, mas o Orejuela veio e foi embora.
Tem mais coisa, não foi simplesmente só isso, não. E você sabe disso. Não seria só o Orejuela o cara a ser contratado, né? Tinha gente muito melhor no mercado que vocês trouxeram para o Ceará. Então a culpa não está em o Orejuela ter ido embora, está na forma que vocês conduziram a contratação e na forma contratual, na forma que vocês fazem o contrato. Porque se existisse nessa cláusula o Ceará disputando a Série B, tendo que subir para a Série A, precisando de um reforço, o São Paulo doido para se livrar, e o São Paulo viesse colocar essa cláusula aí, se aparecesse algum outro time liberar, não, meu irmão, eu quero jogador. Tá? Eu pago o salário do jogador, mas espera aí. Você vai ter que me aguentar até o final do ano, porque eu quero subir. Depois que eu subir, eu lhe devolvo ele. Topa? Não, então eu vou atrás de outro jogador. Simples assim. Simples assim. Eu esperava isso da diretoria. Tá, eu sei, como eu falei, né? Eu sei que não é fácil. E o time veio de um rebaixamento, vem de uma situação de um ano difícil que foi ano passado, 2022. Mas o que a gente tem que fazer é trabalhar, né? Que é o que eu estou fazendo, tá? Para a gente conseguir aí, no final do ano, o nosso acesso. Gente, eu não tenho a menor dúvida de que ele está trabalhando. Eu não tenho a menor dúvida. Esse rapaz recebe muitas críticas. Albeci também, Juliano também. Eu não acredito que eles estejam felizes com tanta crítica que recebe. O cara pode até dizer que não assiste, assiste. É mentira. Quem disse que não assiste, assiste. Agora, peraí. Tem que se avaliar, João Paulo. Tem que imaginar, eu estou bem na diretoria, eu estou errando muito. Cara, procura um conselheiro que eu falo isento, procura alguém que tu possa se aconselhar, que possa te mostrar, se cerca de pessoas que possam trazer novidades para você, cara. Porque quem está dentro do Ceará hoje, gerindo a parte de futebol, está pecando muito. Será que vocês não conseguem enxergar? Será que a vitória da Copa do Nordeste foi um manto que cegou todo mundo? Eu temo até que a subida do Ceará, uma possível subida do Ceará para a Série A, venha premiar todos os erros que foram feitos esse ano. E vocês acharem que está tudo certo, que está tudo errado, o que a torcida está vendo, quem está de fora está vendo tudo errado e só vocês enxergam certo. Então vamos reavaliar isso. Amanhã o jogo é contra o ABC em casa, tem que ganhar. Tá? Tem que ganhar de qualquer forma. Se não ganhar, fica muito mais difícil. Eu não sei. Eu temo até por coisas horríveis dentro do estádio, invasão de torcedor. Peço a Deus que isso não aconteça. Mas vocês têm que ter uma noção que vocês têm uma bomba relógio na mão. E vocês têm que aprender ou conviver com essa bomba sem ela explodir ou desarmá-la de uma vez só. Acredito que desarmar esse ano só tem uma forma, subindo. E até lá ela vai ficar no tic-tac. E aí até onde a torcida vai aguentar é complicado. E detalhe importante, a cobrança tem sim que ser feita em cima de vocês. E não em cima de treinador e não em cima de jogador. O jogador é contratado e pago para jogar. O cara entrega o máximo que ele pode. Né? Ele está fazendo ali o melhor dele, presume-se. Se não está, tem que ser cobrado também pela diretoria. Mas o fato é que, de primeira, a necessidade de cobrar a diretoria é iminente, é justa e faz valer o direito do torcedor de buscar o melhor para o seu time. Espero que o Ceará ganhe amanhã, espero que as coisas comecem a voltar ao normal em Porangabuçu, que a gente tenha pelo menos uma semana de paz, que a gente busque sim esse acesso. Embora eu não acredite, mas sou um torcedor ferrenho e vou até as últimas consequências acreditando que pode ser mudado, porque não sou dono da razão. Gente, um abraço para vocês, bom final de semana. Amanhã tem live depois do jogo do Ceará com o ABC aqui no canal do Poderoso Vozão. A gente se vê por aí.